Eu quero começar essa ministração falando para vocês que Deus tem prazer em usar pessoas comuns. Muitas vezes a gente olha para aquele grande pregador, para aquela pessoa, e glória a Deus por isso. Deus também usa essas pessoas, para aquele influencer, para aquela pessoa que tem, enfim, uma grande notoriedade. A gente muitas vezes condiciona o poder de Deus àquela notoriedade. Mas o mesmo Deus que usa aquelas pessoas, ele tem prazer também em usar as nossas vidas nas coisas mais simples. Como eu tinha falado no começo, não existe nenhum centímetro quadrado da Terra sequer que Deus não vai falar é meu. Não existe nenhuma pessoa, seja a pessoa que mora lá em Xique-Xique, Bahia, ou uma que mora em São Paulo, ou uma que mora em Nova York. Todas, absolutamente todas, podem ter esse prazer de não somente conhecer a Deus, mas de fazê-lo conhecido. Uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, eu tenho carregado comigo, que é: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Não é as pessoas influentes, não. Absolutamente todo aquele que tem um encontro com Deus ganha essa responsabilidade de promover encontros com Deus para outras pessoas. Então, saiba que pessoas comuns que encontraram Jesus têm essa não responsabilidade apenas, mas esse prazer. Em 1 Coríntios nós lemos que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E muitas vezes a gente acha que é somente as pessoas que falam bem, somente as pessoas que têm uma determinada condição financeira, ou somente as pessoas que têm um determinado tipo de caminhada que pode vivenciar isso com Deus. Mas o que eu venho falar para vocês é que não. Eu vim de uma igreja que a questão do profético era muito tranquilo, acontecia em todo momento. Só que na minha cabeça, por mais que aquilo sempre acontecesse, eu achava que para ouvir a voz de Deus, teria que ser um super crente. Nossa, então Deus vai falar assim uma voz de trovão, e eu vou falar nossa e tudo mais. E com o passar do tempo eu fui entendendo que de fato, se Deus quiser, Ele fala com uma voz de trovão, mas Deus fala através da Bíblia, e ela está disponível pra gente em todo momento. E não só isso, Ele fala através do Espírito dele. Quando você se dispõe a se assentar e a se expor para a Escritura e deixar que a Escritura se exponha a você, seu coração está aberto, Deus começa a falar com a gente. A Bíblia vai falar que o Senhor é o bom pastor e que as suas ovelhas o ouvem e o conhecem. Tem até um vídeo, depois eu posso até mandar, mas real, de diversas pessoas que estão caminhando com um pastor e ele faz um teste. As pessoas gritam para as ovelhas, tem tipo uma espécie de chamada ali, né? E a ovelha tá nem aí pra pessoa. Daí vai uma segunda pessoa e grita. Aí vai uma terceira pessoa e grita. Mas quando vai o pastor, grita a mesma palavra lá, as ovelhas todas saem correndo e junto. Isso que a Bíblia falava, a gente pode ver acontecendo na vida real, mas trazendo uma aplicação prática para a nossa vida é que Deus está disposto a falar com a gente. O problema é que às vezes a gente está deixando a voz do mundo, as vozes das nossas dúvidas, num volume muito alto, meio que impedindo a voz de Deus, mas o fato é, Deus fala com você. E nessa pregação temática, o primeiro personagem que eu quero trazer para vocês é Simão, o Cirineu. Ele é considerado o convidado forçado ou a pessoa que foi obrigada a seguir Jesus, digamos assim. Qual que é a história? Bom, ele vai estar citado ali em Lucas 23 ou em Marcos 15, que eu quero ler para vocês aqui rapidamente. Em Lucas 23, no versículo 26, fala assim: enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão, de Cirene, que vinha do campo, e os soldados o agarraram e o puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-lo atrás de Jesus. Em Marcos vai citar a mesma passagem, vai falar assim: olha, um homem chamado Simão, de Cirene, passava por ali no momento, e quando ele vinha, os soldados pegaram ele e o impeliram para que ele carregasse a cruz de Jesus. Qual que é o contexto dessa história? Jesus já tinha sido chicoteado, tinha apanhado, colocaram a cruz sobre Jesus, ele estava passando ali, e o que alguns vão chamar de via dolorosa, mas enfim, isso não é um termo que está exatamente na Bíblia, mas que alguns teólogos vão falar. Ele carregando aquela cruz, já não estava mais aguentando, ele estava passando Simão, assim, aquela multidão gritando, aquela bagunça, algumas mulheres chorando, os discípulos fugindo, aquela confusão. Aí tinha um homem que provavelmente era judeu, que estava indo ali para festejar, estava no meio daquela bagunça, pegaram esse bendito homem e vai lá, ajuda Jesus ali a carregar essa cruz. Ele nem sabia quem que era, botou a cruz aqui, carregou até um determinado ponto. Depois devolveu a cruz e seguiu. E essa história está citada tanto em Lucas quanto em Marcos. E ela traz alguns ensinamentos para a gente. Primeiro ponto, que durante toda a trajetória de Jesus,
até então a gente não ouvia falar sobre ele. Quem era Simão? O Cirineu. Tinha Simão Pedro, tinha outro Simão, mas esse especificamente a gente não conhecia. Era um cara comum. Quem que é ele? Mas o fato é, e chega a ser até interessante, que ele não levantou a mão e falou assim, olha, eu quero ajudar aquele homem ali. Até porque ele chegou, aquela multidão, uma pessoa carregando a cruz. Será que ele é um assassino? Será que é um ladrão? Quem que é aquela pessoa que está carregando a cruz? Mas ele foi impelido, ele foi obrigado, foi jogado ali na roda para carregar aquela cruz. E o interessante é que ele poderia se negar. Falei, eu não, cada um com seus B.O.s. Mas ele seguiu. E mais pra frente, depois em Atos, vai chegar a citá-lo, por incrível que pareça. Na verdade, citar a descendência dele, que continuou seguindo Jesus, fazendo parte da igreja primitiva. E uma das coisas que quando eu comecei a ler essa passagem, eu comecei a entender, é que quando a gente, seja por escolha ou por imposição, digamos assim, mas quando a gente conhece os caminhos de Jesus, a gente aprende que seguir a Cristo é carregar uma cruz. É carregar a cruz do próximo também. Quando eu começo a seguir Jesus, eu não apenas carrego a minha cruz, mas eu começo a olhar para o lado e começo também a ajudar outras pessoas a carregar a cruz. Quando eu caminho com Cristo, eu entendo que não é sobre apenas a minha vida. Eu entendo que uma pessoa comum como eu posso ajudar uma outra pessoa. Não é sobre um protagonismo, é sobre eu entender que eu faço parte disso. E o engraçado é que essa pessoa aqui, esse Simão Cirineu, não teve uma mega aula, uma mega explicação. Ao contrário, ele foi meio que obrigado a estar ali. E muitas vezes nós somos obrigados, por conta de circunstâncias, a vivenciar algumas coisas. Mas o interessante é que Deus consegue transformar situações desconfortáveis em oportunidades para que a gente possa segui-lo. Então, entenda, situação desconfortável, ainda que seja por obrigação que você está passando, Deus consegue não apenas transformar aquela situação, mas transformar até mesmo a sua família. Porque quando a gente vê lá em Atos, lá na frente, Paulo vai citar a descendência dele, que continuou seguindo, fazendo parte da igreja primitiva. Então, seguir a Cristo é também carregar a cruz de alguém, mesmo numa pessoa comum. Você, eu, qualquer pessoa aqui pode fazer isso. Uma aplicação mais prática, cara, eu posso olhar para a pessoa que está do meu lado, eu posso não entender tudo que ela está passando, mas eu posso falar, vamos jejuar junto? Vamos orar? Eu não preciso entrar em cada detalhe da vida da pessoa, se a pessoa quiser, tá tudo bem, mas eu tenho não apenas essa responsabilidade, mas eu tenho uma oportunidade de poder ajudá-la no momento difícil, porque quando eu olho essa palavra, eu vejo que um total desconhecido pôde fazer isso. E eu que já conheço há muito mais tempo Cristo, será que eu não posso fazer algo ainda melhor do que isso, ou mais profundo do que isso? Então, Deus tem prazer em se fazer conhecido para pessoas comuns e ajudar pessoas comuns e fazer essas pessoas comuns caminharem em comunidade. O segundo ponto em relação a essa passagem, como eu estava comentando, a questão até mesmo familiar, é que tudo aquilo que a gente faz para Deus tem um impacto eterno. Eu particularmente chamo do ecoar na eternidade, porque o eco é o som que é produzido, que bate numa parede e volta e vai até um momento que ele acaba. Diferente daquilo que nós fazemos para Deus, ou daquilo que nós vivemos em Deus, melhor dizendo. Porque ele ecoa para a eternidade, ou seja, a eternidade não tem fim. Tudo aquilo que nós vivemos com Deus não é algo que se dissipa, é algo que permanece. Tanto é que tem uma outra passagem da Bíblia que vai falar que tudo aquilo que é abalável é abalado, mas tudo aquilo que é eterno permanece. A partir do momento que eu começo a viver a minha vida, não somente segundo os princípios, mas focado naquilo que Jesus tem, eu não vivo mais seguindo padrões terrenos ou coisas que preenchem a minha vida momentaneamente. Isso começa a ecoar na eternidade. Isso ecoa de tal forma que ecoa sobre os meus familiares. Quando eu falo que em Atos é citado os descendentes dele, não cita ele diretamente, porque provavelmente ele tinha morrido, então não faria sentido Paulo citar uma pessoa morta, mas cita os descendentes dele. Isso é interessante porque tudo aquilo que nós fazemos é como uma semente. Ela floresce, ela germina, cresce, floresce e dá frutos. Uma semente, quando ela dá frutos, ela não gera apenas uma semente, ela gera um fruto com muitas sementes. E é isso que nós aprendemos, principalmente com essa história. Ainda que as situações nos impulsionem, ainda que a gente seja, entre aspas, forçado a tomar alguma atitude ou responsabilidade, Deus consegue mudar não apenas a situação, mas mudar o nosso coração,
o nosso destino e o destino das pessoas que estão à nossa volta. O segundo aspecto, ou segunda pessoa que a gente pode pensar, é uma outra pessoa que é citada em Atos. Não sei se vocês já ouviram falar de Tábita, ou a famosa Dorcas. Era uma costureira. E o interessante, eu quero ler para vocês aqui, Atos 9, 36 a 42. Se você estiver anotando, está escrito assim: havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que do grego é Dorcas. Sempre fazia bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para suplicar: por favor, venha mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro então pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltou-se para o corpo da mulher e disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos, e quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar. Em seguida, chamou os discípulos e a viúva e apresentou-a viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. É interessante essa passagem também, que até então a gente não ouvia falar muito sobre ela no livro de Atos. Mas nessa parte a gente começa a ouvir. Existia uma mulher chamada Dorcas, que era mega missionária, que visitava muitas... Não. Era Dorcas, a mulher profética que... Não. Era uma costureira. Uma pessoa comum. E o que ela fazia de tão especial? Ela construiu a sinagoga. Ela era professora da escola dominical. Ela fazia roupas para viúvas. E aí, falando dessa forma, até parece que era pouco. Por isso que a gente lê lá em Coríntios, aquilo que parece loucura para o homem, para Deus faz total sentido. Porque está falando assim que ela veio a falecer, as pessoas começaram a fazer o velório dela no andar superior, no determinado local, e souberam que Pedro estava ali, chamaram Pedro para que orasse sobre ela, para que ela pudesse ser ressuscitada. É interessante porque muitas vezes a gente pensa que a gente enxerga valor nas pessoas, naquilo que a gente acha que é bom. Do tipo, se tal pessoa viesse a falecer, Deus o livre, mas seria uma grande perda. Mas quando é outra pessoa, que pena, né? Mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. Será que a gente veria valor numa costureira? Deus viu. Não apenas Deus, mas toda uma comunidade que está falando que quando Pedro chegou lá, diversas viúvas estavam ao redor dela com aquilo que ela já tinha feito para aquelas mulheres. A viúva naquele tempo, diferente do que a gente vive hoje, elas não podiam trabalhar, elas viviam de doações, enfim. Era uma situação tanto quanto complicada, mas existiu alguém que pegou a própria vida e decidiu se dedicar-se para aquele grupo específico. Recentemente eu vi uma história de um casal com uma história um pouco parecida. Eles têm uma idade um pouquinho avançada, eles tinham uma vida financeira muito boa, se aposentaram um pouco mais cedo, digamos assim. Quando fala avançado, gente, é que eles eram um adulto nível 2, tipo ali 50 anos, não é que eles eram velhos. Mas eles já estavam com uma vida boa, eles poderiam simplesmente pegar as coisas deles e sair viajando pelo mundo. E eles começaram a fazer um hobby que era crochê, né, costura, esse tipo de coisa. E esse casal começou a fazer crochê para bebê prematuro, ali nos Estados Unidos. E o interessante é que, segundo essa matéria que eu estava vendo, essa porção de texto que eu estava vendo, é que das pessoas que eles faziam, né, para os bebês que eles faziam, eles sabiam que pelo menos ali metade daqueles bebês já nasceriam mortos. Será que a gente dedicaria um tempo da nossa vida para fazer roupa para um bebê que a gente já sabe que vai nascer morto? Um pouco diferente isso, né? Eu nunca nem pensei nessa necessidade. Mas teve alguém, e os dois não tiveram nem bebê recém-nascido, nada do gênero, mas eles pegaram um hobby que eles tinham e começaram a dedicar para aquilo. Isso foi tão impactante naquela comunidade, na igreja que eles estavam, que famílias começaram a conhecer Jesus através disso. Porque pensa bem, perder um ente querido já é ruim. Perder um bebê já é muito mais difícil. Perder um bebê prematuro é pior ainda. Aí você tem que comprar um caixão, comprar roupinha. Onde você vai achar roupa para um bebê prematuro? Não tô falando dos bebês que ficaram vivos, tô falando dos que morreram. Eles olharam para aquilo e falaram, opa,
Eles não iam ganhar nada daquele bebê nem daquelas famílias. Muitas das famílias até nem tinham condições. E o interessante é que eles pegaram aquilo que eles tinham. Era o suficiente. Porque não existe nenhum centímetro quadrado dessa terra, da qual Deus não fale, é meu. Não existe nenhuma ação que a gente não possa produzir, que não possa glorificar Deus. Tudo que eu faço pode e deve glorificar Deus. E esse casal entendeu isso. Isso é um exemplo da nossa realidade. Eu não estou falando que você, a partir de agora, vai começar a fazer crochê para bebê prematuro. O que eu estou querendo dizer é que Deus muitas vezes coloca coisas no nosso coração e a gente começa a diminuir e falar, mas será que faz sentido? Às vezes a gente está aqui no nosso ambiente, daí a gente olha para alguém, acho que vou orar com aquela pessoa. Ah, não, acho que isso aqui é coisa da minha cabeça. Mas o que vão pensar de mim? Mas a gente tem que parar de viver o temor dos homens e entender quem habita em nós. Será que é coisa da minha cabeça? Bom, se Cristo habita em mim, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo. Logo, a minha mente deveria ser uma mente de Cristo. Então, será que é da minha cabeça? É, porque Cristo habita nela. Será que eu acordo de manhã e falo, nossa, que vontade de orar para um desconhecido? Provável que não. Se essa vontade surgiu no seu coração, é muito provável que seja de Deus. Então, vá e ore. Ah, mas eu estou fazendo, sei lá, doces, estou fazendo alguma coisa. Ah, mas como que isso vai glorificar a Deus? Meu querido, ore, Deus vai te direcionar. Não estou falando que tem que ser uma mega ação social. Se Deus te direcionar para isso, tá tudo bem. Mas pode ser coisas do seu trabalho mesmo. Durante essa viagem que eu comentei com vocês, que eu fiz ali com os alunos da Bethel, a gente estava orando por algumas pessoas e teve uma específica que a gente foi orar por ela. E ela depois começou a conversar com a gente teve ali um tempo, que ela tem um salão de beleza. E ela estava orando sobre isso, ela falou assim, eu quero que no meu salão seja um lugar onde as pessoas encontrem Deus. A gente falou, olha, isso é interessante, porque enquanto você está trabalhando na cabeça da pessoa, ela não pode fugir. Para quem é dentista é até mais fácil, que a pessoa fica a boca aberta assim, você não tem muito o que fazer, não dá nem para retrucar. Você fala, ah, então, ó, Deus te ama. A pessoa vai falar o quê? Não. Vai ficar lá... Brincadeiras à parte, mas o que eu quero dizer é que Deus nos dá oportunidades. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, seja em diversos locais. No simples. Bom, eu trouxe esse exemplo especificamente, mas voltando aqui na história de Dorcas, o interessante é que ela não era nenhuma mega profetisa, mega pregadora, e se fosse também não teria nenhum problema, mas o fato é que Deus não apenas usa, mas Ele conhece, e através da vida dessa pessoa, Ele se faz conhecido, porque aqui vai falar assim, a notícia se espalhou por toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Porque o fato de nós sermos pessoas comuns, pessoas ordinárias, pessoas que têm a sua vida no seu trabalho, ai, Deus me usa, uou, que legal. Não, na verdade, isso retorna para Ele. Essa é a nossa mentalidade. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu faço é para Ele. E isso gera frutos para Ele. É interessante porque Colossenses 3:23 vai falar assim, olha, tudo que você fizer, não faça como para o homem, faça como para Deus. Tô lavando uma louça. Ai, tá bom isso aqui. Cara, mas Deus... Eu faria dessa forma pra Deus? Acho que não, então vou fazer o melhor. Preciso comprar algo, preciso organizar as minhas finanças, preciso organizar alguma coisa. Ah, mas tá bom, isso aqui é pra mim. Tá, mas eu tenho que fazer como se fosse pra Deus. E existe uma diferença muito clara nisso, tá? Entre o perfeccionismo e a excelência. O perfeccionismo ele é baseado no que os outros vão pensar. Estou fazendo isso para que o fulano olhe e pense, uau, que legal. A excelência é baseado dentro das minhas limitações, mas pensando no Senhor. Se a gente olhar para a história, os morávios têm um exemplo muito claro disso. Os moráveis eram um grupo específico que vê um baita avivamento, chegou ao ponto de alguns moravianos se venderem como escravos, porque eles queriam evangelizar os escravos, eles não podiam entrar ali. Então a pessoa falava assim, opa, eu quero me vender como escravo então. Ele chegava no meio dos outros escravos e pregava sobre Jesus. E teve alguns moravianos que eram carpinteiros. E alguns historiadores vão falar que se você quisesse saber se uma cadeira autêntica moraviana era de fato aquela, porque às vezes as pessoas faziam cadeiras e botava lá um selo que era dos moravianos. E eles tinham a fama de fazer as coisas com excelência. Como que as pessoas descobriam? Elas viravam a cadeira de ponta cabeça. Se embaixo não tivesse farpa, se embaixo tivesse toda certinha, foi um moraviano que fez. Porque ele se importava com detalhe. Ainda que supostamente ninguém fosse olhar, aquilo não era comum as pessoas olharem, mas eles sabiam que eles estavam fazendo para Deus. Então é isso que deveria direcionar a nossa vida. Afinal de contas,
para quem eu vivo, não é apenas para quem eu morro. Às vezes a gente fala assim, eu morreria por Cristo, mas você está disposto a viver? Eu morreria para Cristo, mas eu estou disposto a fazer o meu melhor. Não é sobre uma competição de eu quero fazer melhor que o fulano, é dentro das minhas condições, como que eu posso fazer isso para Jesus e glorificar o nome dele. É engraçado que quando a gente olha essa história, uma simples costureira entendeu isso. Isso impactou vidas. Ela fazia o que ela sabia fazer e isso trazia vida para as viúvas. A ponto de quando ela morreu, as pessoas se juntarem no velório. Não apenas se juntar no velório, mas pedir para que ela ressuscitasse. Será que se a gente morresse hoje, alguém ia pedir para que a gente ressuscitasse? Ou ia falar enterra logo? Espero que seja que a gente ore para ressuscitar. Mas o fato eu não quero que você entenda nisso aqui numa questão de performance, mas numa questão de estilo de vida. O nosso estilo de vida importa. Como eu comentei lá, não existe nenhum centímetro quadrado sequer da qual Deus não chame e fale é meu. Não existe nada na sua vida da qual você não possa revelar a Cristo. Então aproveita. Não queira revelar a Cristo apenas no linguajar. Vou pregar, vou ministrar aqui no GC, vou fazer esse post aqui porque isso é visível. Queira falar sobre Cristo até mesmo nas suas atitudes, até mesmo naquilo que você acha que as pessoas não têm observado. Que por incrível que pareça, as pessoas observam. Jesus se torna visível em toda a nossa vida quando a gente entende que toda a nossa vida é dele, não apenas uma parte. Jesus não foi crucificado apenas um braço, foi um pedaço de Jesus aqui. Foi Cristo por inteiro, para que a minha vida inteira fosse transformada. Jesus não se contenta em apenas ter o seu domingo pela manhã, ter apenas o seu sábado à noite, mas toda a sua vida. Não que ele seja um Galactus que está com fome devorando tudo, mas é porque de fato a melhor coisa da nossa vida é tê-lo em nossa vida. Se eu posso ter Jesus por completo, por que eu vou querer apenas uma parte? Pensando numa metáfora, se eu estou numa mansão, com muitos quartos, com uma mesa, por que eu só ficaria dentro do quarto? Se eu tenho uma mansão com um baita campo de futebol, que eu posso chamar os meus amigos, que eu tenho, sei lá, um escorregador que sai do terceiro andar pro primeiro e cai numa piscina de bolinha, você ficaria só dentro do seu quarto? Porque a vida com Deus a gente faz isso, a gente tem toda uma plenitude em Cristo Jesus, mas a gente decide viver só aquele negocinho. Meu amigo, como eu falei, Jesus morreu na cruz para tirar o seu pecado, não sua inteligência, e a fé é uma fé inteligente. Então, se Cristo conquistou tudo para você na cruz, decida viver a plenitude de Cristo, até nas coisas mais comuns do seu dia a dia. Então, como eu estava comentando, as atitudes de Dorcas não foram tão pequenas, elas foram necessárias a ponto de apontar para Cristo. Não é apenas sobre boas obras, ou seja, ela fazia algo para conquistar o contrário. Ela tinha entendido quem ela era em Cristo. E quem ela era em Cristo apontava as atitudes dela. Então ela não fazia algo para conquistar, ela já entendia quem ela era em Cristo e isso impactava as viúvas que estavam em volta dela através do serviço. E um outro ponto aqui importante, que a gente também não pode deixar de esquecer, com Simão Sirineu eu comentei que quando a gente decide caminhar com Cristo, a gente aprende a carregar a cruz de outra pessoa. Eu falei de Dorcas, mas durante a história a gente vê que quando ela morreu, a igreja se juntou para orar e até chamou Pedro para orar sobre ela. Quando a gente entende que nós vivemos em comunidade, comunidade é o lugar onde eu posso ajudar outra pessoa a carregar a cruz. Comunidade é um lugar seguro onde eu posso pedir oração e comunidade é onde nós encontramos vida, mesmo em meio à morte. Ela estava morta, mas a comunidade se juntou para orar sobre ela, crendo no milagre de Deus e ali teve vida. Então a gente precisa entender também que não é apenas Deus usando pessoas comuns, mas Deus usando uma comunidade comum, uma comunidade de várias pessoas simples, mas que isso gerava vida. Deus não criou pessoas para viver com síndrome de protagonista. Deus criou uma comunidade, uma igreja para viver na excelência da palavra dele. E uma última pessoa que eu quero que vocês saibam um pouquinho era Lídia. Também citada em Atos. Ali, Atos 16, do 13 ao 15, fala assim: no sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Versículo 14. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu para que hospedássemos em sua casa. Se concordarem que creio de fato no Senhor, venham ficar na minha casa, disse ela. E insistiu até que aceitamos. Então Paulo estava com algumas pessoas ali, e eles falaram assim, vamos para a beira do rio ali orar um pouco. Chegou lá, tinha umas mulheres, dentre elas estava a Lídia. E eles estavam ali orando, conversando, e ela olhou, opa, foi ouvindo aquilo. E ela era temente a Deus no sentido assim, ela cria que tinha um Deus, ela cria num criador e sustentador, mas ela não tinha completa revelação de Deus. E a partir daquele encontro, devemos ao mundo encontro com Deus, as coisas mais simples. Paulo e outras pessoas estavam na beira de um rio, orando e conversando, mas ali foi um lugar de encontro. Não só o encontro de Lídia com Paulo, mas o encontro da verdade com uma pessoa simples. O encontro de uma pessoa comum com uma vida transformada. E o interessante é que ela foi muito ousada, porque quando ela ouviu aquilo, ela aceitou no coração, porque Cristo lhe abriu o coração. E ela foi batizada sozinha? Não. Ela e a família foi batizada. Isso é interessante porque aquilo que Deus faz em nós e através de nós não serve apenas para nós como indivíduo, mas para todos que nos cercam. Nós vimos isso lá em Simão Cirineu, nós vimos isso em Dorque, mais uma vez repetindo aqui como um padrão na história de Lídia. Ela não apenas conheceu Jesus e teve um encontro, mas ela promoveu o encontro com seus familiares. Ela foi muito ousada, ela virou para Paulo e falou assim, já que se vocês acreditam que eu creio, então passa 2 dias na minha casa. Ela insistiu para que eles estivessem lá porque ela queria que aquilo que eles carregavam poderia transformar ainda mais os familiares dela. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a viver uma vida em ousadia, uma vida em extravagância. Na própria Bíblia vai citar diversas pessoas que aconteceu isso. A mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus, ela teve uma adoração extravagante, ela gastou muito do que tinha e não se importou do que as pessoas pensariam, ainda que fosse muito constrangedor. Porque hoje ainda seria constrangedor. Se alguém chegasse aqui do nada e derramasse um perfume aqui, cheirando aqui forte, você vai falar, meu Deus, pra que tudo isso? Qual a intenção dessa pessoa? Mas aí ela não tinha o temor dos homens, ela sabia em quem ela estava adorando. Quando eu vejo a história de Lídia, que ela é bem ousada, e ela fala assim, olha, já que vocês acreditam que eu acredito, passa 2 dias na minha casa aí então. E aqui vai citar que eles se sentiram até meio que tipo, tá bom então, vai. Vou passar um tempo na sua casa. E não estava programado, mas o interessante é que Deus não se dobra às nossas programações. Ele tem um próprio calendário, ele tem a própria programação. Não é um problema fazer planos, mas em Provérbios fala, o homem faz plano, mas quem dá a última palavra é Deus. Ou seja, não deixe de fazer planos, mas submeta os seus planos a Deus. Não deixe de perder oportunidades, mas pegue tudo aquilo que você acha que é oportunidade e coloque diante de Deus. Quando nós vemos a história de Lídia, a gente precisa entender alguns pontos específicos. Ela era uma pessoa, provavelmente, que a gente chamaria de empresária no tempo de hoje. Naquela época a gente não chamaria dessa forma, mas era uma mulher que vendia coisas. Tecidos, púrpura, e uma pessoa comum. É como se fosse o seu Zé da vendinha, ou a dona Rose que tem um mercadinho, ou sei lá, essas pessoas comuns. Uma pessoa comum, como um vendedor, teve um encontro com Cristo. E não apenas teve um encontro com Cristo, promoveu um encontro com Cristo. Não apenas quis promover, mas quis chamar pessoas, que agora ela fazia parte de uma comunidade, a estar perto. Caminhar com Cristo não é caminhar sozinho, é querer caminhar com outras pessoas. Se você está aqui hoje, nesse culto da manhã, saiba que Deus te chama não apenas para transformar a sua vida, mas Deus te chama para que você possa carregar a cruz de outra pessoa. Deus te chama para que você ore por aqueles que possam estar mortos, seja fisicamente mesmo, ou espiritualmente, ou com dificuldade. E Deus te chama também para promover encontros, assim como Lídia promoveu aquele encontro, digamos assim. É interessante que, voltando aqui na história de Dorcas, ele deixa um termo muito específico. Havia em Jope uma discípula. Quando eu vejo a história aqui de Simão Cirineu, ele ainda não era discípulo, mas lá em Atos vai falar que eles seguiram a Jesus. E quando eu vejo aqui na história de Lídia, era uma mulher que até cria, acredito aí no Deus e tal, mas ela teve a vida transformada e a partir daí ela se tornou uma discípula. Aqui no versículo 40, né, do 16, 40, fala assim, quando Paulo e Silas saíram da prisão, parênteses, depois que eles se contaram com ela e tudo mais, eles repreenderam o demônio de uma menina
que fazia adivinhações, eles foram presos. Teve essa situação. Mas fala assim, ó, no 40, quando eles saíram da prisão, voltaram para casa de Lídia. E ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Ou seja, ela não apenas chamou para passar um tempo ali, tipo, vem cá, não sei o que, não. Manteve esse contato. Esse é um dos pontos importantes de pessoas comuns que encontram a Deus. Pessoas comuns que encontram a Deus, promovem encontro com Deus e querem viver em comunidade. É muito mais do que fazer parte de uma membresia de uma igreja. É muito mais do que seguir um perfil no Instagram. É muito mais do que pôr lá na sua bio a teologia que você segue. É sobre um coração disposto a caminhar com outras pessoas. Caminhar com outras pessoas nem sempre vai ser fácil. Caminhar com outras pessoas nem sempre vai ser tão empolgante todos os dias, mas é recompensador. Caminhar com outras pessoas, a Bíblia vai falar que caminhar com outras pessoas é como um ferro afiando ferro, é um esbarrando no outro, mas vai ficando afiado. Não que é um lugar bélico, um lugar ruim, ao contrário, é um lugar onde nós nos desafiamos para uma batalha muito maior que não é um contra os outros, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra potestades e principados. Quando nós caminhamos com outras pessoas, nós somos forjados na palavra, nós podemos avançar biblicamente. Não é sobre conquistar lugares a nível humano, é sobre entender o que Cristo conquistou para a gente viver na plenitude da conquista de Cristo. Algumas coisas que a gente pode entender através dessas histórias. Primeiro ponto é que todo o agir e todo o poder vem de Deus. Especificamente em Lídia está muito claro que Deus abriu o coração de Lídia. O mesmo Deus que abre o coração de Lídia, ele também abre o seu coração e dos seus familiares, dos seus amigos, do seu chefe que muitas vezes não é legal, ou de você que é um chefe que não é muito legal, mas Deus abre o coração. O interessante é que a gente vê nessas histórias que o discipulado, ainda que muitas vezes como com Simão Cirineu, ele foi meio que obrigado, mas o discipulado, ele respinga na sua casa, ele respinga nos seus familiares, ele respinga no seu ciclo social. Aquilo que eu estou vivendo com Cristo não para em mim, ele continua atingindo outras pessoas. A gente entende também que a gente começa a ser mais hospitaleiro, porque a gente quer receber mais a presença de Deus, mas a gente quer receber mais pessoas para que conheçam mais sobre Deus. A gente começa a entender que o ordinário é o ambiente perfeito para o extraordinário. A gente acha que o extraordinário é aquilo que eu comentei no começo, é um cadeirante voltando a andar, isso acontece, é muito legal. Mas o extraordinário também é aquela pessoa difícil pedindo perdão por algo. Você fala, caramba, essa pessoa mudou. Sim, Jesus pode agir na vida dela. O extraordinário são coisas simples, é quando você tem toda uma vida bagunçada financeiramente, mas você começa a andar com Cristo, você começa a entender que talvez tudo aquilo que eu esteja querendo é só para me mostrar para os outros, e a sua mentalidade começa a ser mudada. Foi como eu falei ontem, é muito mais do que uma mudança de hábito, uma mudança de coração e mente. Isso é extraordinário também, e começa no ordinário. O extraordinário acontece quando a gente tem dificuldade de acordar cedo, mas existe algo no nosso coração que a gente quer acordar, ainda que cansado, para orar, ler a Bíblia, ouvir um louvor. O extraordinário começa dentro do simples. Não é quando alguém fala assim, você tem que parar de fazer isso. É quando o Espírito Santo começa a nos confrontar. E você fala, acha que esse meu linguajar não está combinando. Eu acho que aquilo que eu estou assistindo não está fazendo mais sentido com aquilo que eu creio. É muito mais do que uma obrigação, é um convite a viver em santidade. Isso é também um extraordinário que acontece nas coisas simples. O extraordinário é ver vocês aqui em pleno domingo cedo. Vocês poderiam estar fazendo muitas coisas, até mesmo dormindo, mas isso é extraordinário, porque se a gente pensar bem na nossa sociedade, não é tão comum, tirando para quem é religioso. Mas o fato é, o que te trouxe aqui? Você pode ter vários motivos, mas entre os seus motivos e dentre essas coisas extraordinárias e ordinárias, a gente vê o agir de Deus. E o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, o mesmo Deus que ressuscitou a Dorcas e o mesmo Deus que transformou não somente a vida de Simão, mas de todos os seus familiares, ele está aqui e ele continua a falar com você. E quero que você saiba que Simão, ele foi surpreendido, mas foi transformado. Dorcas, ela serviu com o que tinha, mas o que ela tinha era suficiente. Então não espere chegar no ambiente perfeito. Eu preciso de tal coisa para começar. O que Deus te entregou na sua mão hoje já é necessário para que você viva aquilo que Ele tem para sua vida. E Lídia, ela ouviu,
creu e abriu espaço para que outras pessoas pudessem conhecer Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu ouvir esta palavra, se eu tenho ouvido a palavra de Deus, e isso para mim é que eu tenho hoje, então isso é que eu tenho que já é necessário já é o bastante. Deus não está procurando pessoas que vivem segundo as próprias vontades. Deus não está procurando pessoas que tenham milhões e milhões de seguidores. Deus está procurando pessoas dispostas. Deus está procurando pessoas que estejam com o coração aberto para ouvir ainda mais dele. Você está disposto a carregar não somente a sua cruz, mas ajudar outras pessoas? Você está disposto a servir com aquilo que você tem? Você está disposto não só a ouvir, mas a obedecer a Deus? Mas vocês coloquem de pé, a gente vai fazer um tempo de oração. Eu oro para que essa palavra possa não somente fazer sentido a nível intelectual, e glória a Deus por isso, honramos a sua intelectualidade, mas a palavra de Deus, ela tem um nível maior do que intelectualidade, maior do que o convencimento humano. Existe um convencimento que é através do Espírito Santo que convence o nosso espírito. Existem situações que muitas vezes pode não fazer sentido pra gente, mas o Espírito Santo nos convence, nos guia, nos direciona. E eu quero orar junto com vocês a respeito disso, para que a nossa vida comum possa ecoar propósitos eternos. Quero te conduzir nessa oração também para que você possa ter um coração aberto a receber mais de Deus. E que as pessoas que te cercam, a sua casa ou seus amigos também possam ser transformados. Paizinho, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor tem promovido em nosso meio. Obrigado, Jesus, porque assim como Simão, muitas vezes nós somos impelidos a te seguir por conta de dificuldades terrenas, mas o Senhor consegue transformar essas dificuldades em oportunidades. Paizinho, obrigado, porque assim como Dorcas, Senhor, que era uma pessoa comum, mas que dedicou o seu trabalho e a sua vida para servir outras pessoas, eu oro para que a gente também possa te servir de todo o nosso coração. Não apenas esperando um ambiente perfeito ou uma ocasião perfeita, mas que a gente possa te buscar e te servir por quem tu és. Não para conquistar algo, mas sabendo que o Senhor já conquistou tudo, absolutamente tudo na cruz. Eu oro para que essa transformação e esse encontro que nós temos contigo não pare por aqui, para que a gente possa promover encontros com Deus. E assim como Paulo parou à beira de um riacho para orar e conversar, e ali foi um lugar de encontro, que os nossos encontros, as nossas pausas, as nossas conversas, as nossas orações possam gerar vida não apenas em nós, mas em todas as pessoas que nos cercam. Paizinho, eu oro para que o nosso coração seja convertido verdadeiramente. Eu oro para que o Senhor haja de forma extraordinária dentro do ordinário. Eu oro para que cada ocasião, e assim como o Abraham Kuyper dizia, que não existe nenhum centímetro quadrado da terra da qual o Senhor não chamará como meu, eu oro e eu creio que cada centímetro da nossa vida e do nosso tempo o Senhor possa chamar é meu. Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos tudo que somos e que temos. Nós dependemos de Ti, Senhor, não apenas dos nossos lábios, mas nós dependemos de Ti de todo o nosso coração. Paizinho, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo. Nós Te louvamos e Te honramos. Em nome de Jesus, amém.